paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, a todos que nos acompanham no nosso programa Leitura da Bíblia. Estamos diariamente juntos lendo a palavra do Senhor e estamos prosseguindo dia a dia nessa leitura sequencial que nós estamos fazendo. Já estamos no livro de Esther e hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 7. Esther, capítulo 7. Já lemos aqui, como Esther foi escolhida ali como rainha, que há um decreto para a morte de todos os judeus, e Esther ali convidou o rei e aquele que era o inimigo dos judeus para um banquete que ela havia preparado depois de um jejum de 3 dias que o povo judeu fez para que o Senhor desse o livramento, usasse a rainha Esther, e nós vamos ver o que vai acontecer ali. Estarão nesse banquete tanto Amã como o rei Assuero, Amã, o inimigo dos judeus. No episódio anterior nós vimos que o Senhor moveu ali todas as coisas para que Mardoqueu fosse honrado pelo rei. E agora nós vamos fazer a leitura do capítulo 7, porque há um decreto assinado pelo rei para que num dia determinado todos os judeus fossem mortos. Vamos ver o que vai acontecer. Capítulo 7 do livro de Esther. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther no 2º dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, deixe-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal que lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura, quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Então, encerramos a leitura do capítulo 7. Já vimos ali que Amã, o inimigo dos judeus, já tinha recebido ali uma sentença de morte, foi enforcado na forca que ele mesmo havia preparado para Mardoqueu. Mas existe um decreto assinado pelo rei
para a morte de todos os judeus no dia determinado. Vamos prosseguir na leitura do capítulo 8. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero à rainha Ester a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Ester tinha declarado o que lhe era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mardoqueu. E Ester pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Falou mais Ester perante o rei e se lhe lançou aos pés. E chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã o agagita e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. E estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então Ester se levantou e se pôs em pé perante o rei e disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quiseram pôr as mãos nos judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei. Porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei, não é para revogar. Então foram chamados os escrivães do rei naquele mesmo tempo, e no mês terceiro, que é o mês de Sivã, aos 23 do mês, e se escreveu conforme a tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas e aos governadores e aos maiorais das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo a sua escritura e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo a sua escritura e conforme a sua língua. E se escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei, e se enviaram as cartas pela mão de correios a cavalo, e que cavalgavam sobre jinetes que eram das cavalarias do rei. Nelas, o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem, matarem e assolarem a todas as forças do povo e província que com eles apertassem crianças e mulheres e que se saqueassem os seus despojos no mesmo dia em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Em uma cópia da carta que uma ordem se anunciaria em todas as províncias, foi enviada a todos os povos para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios sobre jinetes das cavalarias do rei apressuradamente saíram, impelidos pela palavra do rei, e foi publicada esta ordem na fortaleza de Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com um vestido real
azul celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Susã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo. E muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Amém, irmãos? Encerramos então a leitura do capítulo 8 do livro de Esther. Vimos aqui como o Senhor está obrando um grande livramento para os judeus, permitindo agora que eles defendessem a sua vida, e houve ali grande alegria, grande gozo. E é muito interessante esse último versículo que nós lemos aqui, que é o versículo 17, que muitos entre os povos da terra, eles se fizeram judeus. Então, o Senhor ali obrando um grande livramento e fazendo com que o seu povo, o povo judeu, que era o povo do Senhor, o temor deles viesse sobre todos os outros povos. E assim o Senhor estava obrando um grande livramento para o seu povo. Amém? Desejamos a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus. TV Manaim, uma TV para você ver.